Muito bem. Vamos entrar no assunto economia? Sim. Conta pra gente como é que... tão alegre, né? Como Agora é que vai cagar. tão bom, né? Como é que estamos com essa caída generalizada das criptomoedas? Cripto era esperado, né? Porque cripto tem esse ciclo de você subir, cair. E o momento do mundo é de queda generalizada, que nem você falou, né? Então, na verdade, cripto está acompanhando o mercado tradicional. Hoje em dia está muito próximo do mercado tradicional. A gente vê uma queda muito grande das ações de tecnologia nos Estados Unidos e cripto acompanhou esse movimento. Até porque a turma que entrou em cripto também entrou nessas ações. Nos últimos 2, 3 anos, quando o cripto foi subindo, estava tudo subindo. Então, o mercado está caindo, estabilizou, porque poderia continuar numa queda muito maior, né? O Bitcoin chegou a quase 70 mil dólares, agora está ali 20 e pouquinho. Se ficar nisso, tá maravilhoso, tá? Se ficar nisso, tá maravilhoso. E aí depois volta. Agora, o mundo está passando por uma crise muito grande. O Brasil está sentindo até menos isso. Porque a gente também já está acostumado a conviver Já com não algumas tava bom. coisas. Já Aí não tava... não deu uma diferença muito grande. E outra coisa, inflação. Cara, tá péssimo, tá? Tá muito ruim. Mas o brasileiro já sabe o que é inflação. Agora, o americano, o europeu... Tá assustadíssimo. Aí tá assustado. O cara nunca viu as coisas subirem dessa forma. Então esse cara tá assustado. Pra gente, a gente sente, né? Tipo, porra, café tá caro pra caralho, Tá leite, muito caro, leite pão. É, que leite na tá verdade a absurdo. gente já viveu dias piores, né? Do produto ser remarcado 3 vezes durante o dia. No meu caso, eu vou fazer 45 anos, eu vi isso, eu vivenciei isso com a minha mãe. Ia no supermercado, carregando o carrinho, correndo, porque o cara tava remarcando o preço, né? Sim. Eu vivenciei isso. Eu vi uma thumb sua que era assim: o mundo não está preparado para a crise de verdade que vem aí. Eu queria que você explicasse do que você estava falando de fato. Na verdade, é que pode vir, né? É, que pode Então vir. eu acho que esse problema da Rússia com a Ucrânia pode ter sido só um início de uma mudança regional, de geopolítica. Então o que a gente tem visto hoje? Os Estados Unidos está perdendo força. Pô, o Biden é uma piada, né? Às vezes até eu tento não fazer humor com isso, porque eu fico um pouco com pena dele como um senhor de idade, né? Aquele cara, pô, o cara é um senhor, né? Então, mas acontece, tipo, o cara dorme, cumprimenta ninguém, cai da bicicleta, ele tava lendo o teleprompter há coisa de umas 2, 3 semanas, aí ele tava lendo o teleprompter, aí acabou a notícia e falou alguma coisa... Tipo, agora continue na entrevista. Aí ele leu tudo, agora continue na... Tipo, Tadinho, sabe? é. O cara, ele não tem mais condição. Então, nessa parte eu acho vacilo zoar. Né? Eu tava conversando com um amigo essa semana e ele foi para os Estados Unidos. E ele falou que não chega pra gente o quanto as pessoas estão desesperadas com ele lá. A movimentação que está, tipo, o anti-Biden das Imagina ruas, se fosse assim. o Trump. Cara, eu já tinha aqui, a gente tava no... Estávamos sabendo tudo. Sabendo tudo. Até porque eu me recordo do Trump, até a turma me critica, fala, você puxa saco do Trump. Não, mas você tem que colocar as coisas no lugar certo. O Trump, antes da pandemia, o desemprego nos Estados Unidos estava o menor desemprego em 50 anos. Sim. Negros, hispânicos, foragidos, todo mundo empregado. Todo mundo. E o que faz a pessoa melhorar de vida é o emprego, porque ela vai subindo depois. Sim. Ela cria a própria realidade dela, né? Mas em relação, voltando, porque senão a gente vai abrindo muito, voltando à pergunta do mundo, o que eu acho que está acontecendo, é que primeiro de tudo, ninguém esperava uma pandemia agora. Apesar de que a cada 100 anos acontece, né? Então, a gente também estava achando que nunca mais ia acontecer. Ninguém estava esperando uma guerra. Apesar de que a cada 50, 100 anos acontece uma guerra. Então, eu acho que a gente pode estar entrando num ciclo de alguns conflitos. Porque quando um país principal perde hegemonia, como os Estados Unidos, que a gente tinha a Pax Americana, né? Quer dizer, ninguém invadiu o Japão, ninguém iria invadir Taiwan, ninguém iria invadir o Brasil, porque sabia o seguinte, cara, se alguém fizer alguma coisa com o Japão, os Estados Unidos vai atacar na hora. E agora, será que vai atacar? Entendeu? Os Estados Unidos falaram que, o Biden falou, na verdade não foi nem uma postura americana, mas o Biden falou que se a China invadisse Taiwan, ele iria intervir. Mas será que vai intervir mesmo? Entendeu? E se a China invadir
Taiwan? O que vai acontecer? Qual vai ser essa escalada da situação? E eu não tô querendo vender susto, não, gente, pelo amor de Deus. Só que... Mas é coisa que a gente tem que estar atento. É coisa que a gente tem que estar atento. E a gente só tá sofrendo tanto também por uma infantilidade nossa de achar que o mundo nunca passaria por esses problemas. Pois é. Vamos pegar o preço do petróleo. Caralho, pô, o petróleo subiu, ninguém tava esperando. Não, tá bom. Ninguém tava esperando o petróleo nesse jeito. Mas o que a história conta pra gente, assim? Eu de cabeça, pegando alguns momentos que aconteceu a mesma coisa. Porque a gente acha, cara, é a primeira vez, o combustível tá absurdo. É. Ao longo da história, lá atrás, se a gente pegar as primeiras, falando de petróleo, tá? 48 surgiu Israel, porque foi aprovado em 47, surgiu em 48. Petróleo subiu, porque gerou uma tensão ali. Depois, 56, tem o canal de Suez, o Egito tomou da Inglaterra. Petróleo subiu. Depois, 67, guerra. Guerra dos 6 dias. Petróleo deu uma disparada. Depois, 73, que ali foi a pica. Porque 73 teve a guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra muito dura no Oriente Médio. O barril saiu de 3 para 12 dólares. Então é como se o barril saísse agora de 100 dólares que tá para 300, 400. A gasolina ia para R$30, cara, Sim. se acontecesse isso. Então a gente viu 48, 56, 67, 73, 79 teve revolução no Irã, inclusive com reféns americanos, petróleo disparou de novo, cagou o mundo inteiro. Depois, aí vocês já vão lembrar, talvez agora, as próximas datas, que essas primeiras datas é muito para trás, né? Mas depois a gente teve ali no início dos anos 90 que o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, essa você já lembra? Sim. Foi a Guerra do Golfo. Sim, Guerra do Golfo eu lembro. Guerra do Golfo, petróleo na Petróleo. PQP. Depois de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, depois do 11 de setembro, e agora 2022. Então quando a gente olha e fala assim, caramba, agora é a pior situação do mundo. Pô, eu falei de cabeça agora mais 5, 6 datas que aconteceu a mesma A coisa. de 73 foi o quê mesmo? 73 foi a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado judaico, onde os judeus... Eu sou judeu. Onde os judeus, eles jejuam e não trabalham, não fazem nada, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Como o exército de Israel é muito forte, mas nesse dia é um dia muito... Um feriadão. É um feriadão, mas é um feriado que você fica em casa, que você jejua, que você tem alguns hábitos mais introspectivos. Sim. O que acontece? Os países árabes inteiros se juntaram e naquele dia que sabiam que os judeus iam ter um reforço muito menor nas fronteiras, eles se juntaram todos ao redor e invadiram Israel. E foi quase o fim do Estado de Israel, porque eles penetraram muito Península do Sinai, Golã, na Síria, Egito. Cara, todos eles tomaram, imprensaram Israel, e aí depois Israel conseguiu contra-atacar e tomar esses territórios de volta. Mas foi um momento muito tenso ali naquela região, o que causou o aumento do preço do petróleo, que aí foi um grande problema. E nessa época, o Brasil quebrou, né, ali nos anos 80. Por quê? Petróleo muito alto, endividado, petróleo subiu de novo, juros e inflação subiram, o país quebrou. Exatamente o que está acontecendo agora. Então, a história... Se repete. Ela se repete, cara. E a gente fica achando que não, tipo, não vai ter guerra. Como não vai Pandemia ter tá guerra? se repetindo. Pandemia tá se repetindo. Meu, a Segunda Guerra foi há 80 anos, velho. Nem 80 anos. Pois é. Então, o mundo... Quer dizer, quando eu falo de cenários, a gente tá ligado assim... Cara, e China e Taiwan? Outro ponto que eu falo que as pessoas ignoram assim como se não existisse. Cara, o Irã tá na beira do enriquecimento de urânio e ter a bomba atômica. Cara, então o mundo tem essas questões. E sem você ter um xerife, ou dois, como a gente tinha antigamente, na Guerra Fria, na União Soviética e Estados Unidos. Então, ninguém queria brigar muito num certo momento, né? Você tinha algumas guerras regionais. Agora não, agora deu uma... Splitou isso, né? A gente já não sabe o que está acontecendo. E para piorar, você tem um ativismo muito grande nos países ocidentais para coisas erradas, tipo, vou dar um exemplo do petróleo ainda, ficando nessa área, né? A gente precisa proteger a natureza, vamos usar menos petróleo, vamos explorar menos petróleo. Discurso lindo, ninguém aqui quer destruir o planeta. Ok. Aí agora
a Alemanha vai entrar o inverno, ó, o gás multiplicou por 3. Meu Deus. A galera não vai ter grana para ligar o gás. Vai morrer gente De porque frio. não vai ter aquecimento de frio. Cadê a Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê essa galera agora? Entendeu? A Angela Merkel desligou usina nuclear, diminuiu a energia da Alemanha, comprando gás russo. E agora? Faz o quê? Que a Rússia tá fechando as torneiras lá. Entendeu? Então, o mundo tem essas questões, e aqui no Ocidente, que nem você falou, pô, não chega tudo dos Estados Unidos a notícia como deveria ser dada, né? Eu lembro na época do Trump, cara, todo dia você ligava nas principais TVs de notícia, todo dia havia alguma notícia ruim dos Estados Unidos. Era um assédio, era a fronteira, lembra da fronteira? Porque os pais sendo separados das crianças Sim. presas em jaula. Aí outro dia eu fui pesquisar, aumentou. Aumentou. Eu vi Aumentou. também. Eu vi também. Mas a gente não tá vendo em lugar nenhum. Porque daí não é interessante que a gente Que saiba. não é interessante. Então, puta, cara, essa mistura de alienação com história, com tudo, cara, causa uma confusão na cabeça das pessoas. Mas